Agora eu vou mostrar para vocês exatamente a aba que a Dani está utilizando, que é a aba do Analise. O que é a aba Analise? Ela é a junção de todas essas outras abas resumidas. Então, ela é realmente um compilado de tudo. Qual que é o intuito da aba Analise? Ela filtrar pedido a pedido, mostrar o valor do pedido bruto, quanto que você deveria receber, o status do rastreamento e identificar ali se a plataforma ela pagou o valor completo que ela deveria pagar para você ou não. Então, esse é o intuito do Analise, você ter ali de 2.000 pedidos, filtrar os pedidos que foram pagos corretamente e identificar ali pedido a pedido que deu diferença. E os pedidos que deram diferença, pode ser pedido realmente não pago, pode ser pedido perdido, pode ser pedido devolvido. Por que pedido devolvido? Mercadorias em que o cliente solicitou o reembolso e você não recebeu por elas. Então, cabe aí você fazer uma análise e verificar se esse pedido ele voltou para você, certo? Então, aqui a gente tem a abinha do Analise. Então, vou filtrar esse mês completo aqui. Lembrando que eu gosto de filtrar tudo e gosto de analisar tudo por planilha. Eu não filtro por status. Eu prefiro nesse formato, mas claro que vocês vão fazer no formato que vocês acharem mais viável, tá? Então, aqui vai constar para a gente todos os nossos pedidos, conforme a data que eu coloquei. Muita atenção, caso vocês tenham caso vocês tenham realizado o meio de antecipação, vocês têm que baixar a planilha de antecipa dentro da loja de vocês. Eu não tenho um Shopee aqui agora, mas eu vou gravar um vídeo localizando um Shopee aqui e baixando para vocês. Eu realmente não tenho, eu vou ter que verificar aqui, mas eu acredito que eu não tenho nenhum Shopee. E vou mostrar para vocês como que é o baixando o antecipo aqui também, tá? Então esse cliente ele não tem antecipo. Então aqui a gente vai identificando o faturamento, a comissão, as taxas, lembrando que isso aqui ele tá sem a identificação do rastreio. Então tem pedido não enviado, tem pedido cancelado, tem tudo aqui, tanto que a diferença está muito alta, certo? Então o que eu vou exportar aqui? Essa informação. Então aqui, como eu peguei a nossa planilha totalmente completa, eu não filtrei nenhuma situação, então como eu disse, tem pedido cancelado, tem pedido retornando, tem pedido não pago, tem pedido que não foi enviado. O que consta nessa planilha? Então as informações básicas, ID da loja, nome da loja, o ID do pedido, o status do pedido perante a Shopee, se ele foi cancelado, o motivo do cancelamento, a hora do pedido, a data de recebimento, a logística, o status da logística. Então aqui já começa a nossa união com todas as informações daquelas abas. Ele vai puxar os 3 últimos rastreios. Caso você deseje um rastreio a mais, um status de rastreio a mais, voltar no rastreamento, a gente realmente fez aqui reduzido para aparecer somente os últimos, para poder facilitar ali para o cliente, para não ficar uma planilha tão extensa. Então, aparece o rastreio atual, a data do rastreio atual e o status, certo? Sempre esse status, esse aqui é a tradução desse, tá? É só para facilitar. E a data dele. Então, a descrição, a data e o status do terceiro rastreio. Caso ele tenha sido reembolsado, o valor do reembolso. Caso tenha ID de devolução, o ID de devolução. Aqui ele vai constar o motivo da devolução, o motivo que o cliente definiu aqui, qual que é o motivo da devolução dele. Se tem rastreio, porque essa mercadoria voltou para você, tem um rastreio de devolução. A quantidade comprada, que foi a quantidade de itens dentro do seu pedido.
Rastreio de entrega, custo da mercadoria, então aqui a gente já começa a parte do faturamento ali, custo da mercadoria, valor da comissão, valor de taxa de envio pago pelo comprador, taxa de final de envio, taxa de transação, taxa de serviço, valor ajustável, devolução e reembolso, caso tenha tido, voucher do vendedor, valor pago e o lucro estimado. Então, lembrando o que é o lucro estimado? O valor pelo qual você vendeu a sua mercadoria e pelo qual você deveria receber a sua mercadoria. Então, é o valor que você vendeu, menos a comissão, menos as taxas, certo? Então, esse aqui é o que você deveria receber pela Shopee. Quando acontece essa situação de você tem o valor que você deveria receber, R$ 43,99, e você tem aqui no pago que você recebeu os R$ 43,99, o que é esse valor pago aqui? Toda a movimentação do seu saldo carteira. Então, se entrou aqui um valor, ele vai estar aqui. Se entrou um positivo e um negativo, ele vai estar um menos no outro aqui. Se entrou 2 negativos, ele vai estar negativado aqui, certo? Então, meu lucro, eu deveria receber R$ 43,99 desse pedido, eu recebi. Então, o que acontece? Essa aqui é a coluna do nosso sistema, que realmente é o intuito dela, a função dessa planilha. Aparecer essa coluna, que é a coluna de pedidos com ou sem diferença. Então, se a diferença está zerada, é porque o valor pelo qual eu vendi menos as minhas comissões, o valor pelo qual eu deveria receber, o que eu recebi bateu. Então, não ficou nenhuma diferença para eu receber, porque o que eu vendi, o valor que eu tinha para receber, é o que eu realmente recebi. Certo? E aqui a gente tem vários pedidos com diferença. O que pode ser esses pedidos? Pode ser o pedido que não foi enviado, aqui ó, pedido não pago. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar aqui, que eu identifico pelo menos, é o status da logística. Então, aqui ó, entrega não iniciada, inválido. Então, esses aqui são tipos de status que não tem nenhuma atualização de rastreio. O que isso significa? Que essa mercadoria sequer saiu da minha empresa. Então, como eu não filtrei ali e defini o meu status de logística, essa mercadoria ela vai constar aqui como diferença, porque está aqui como venda, mas eu não recebi. Mas o que? Está certo, essa mercadoria ela não foi enviada, então eu não tenho que cobrar por ela, certo? Então eu vou filtrar aqui, eu gosto de pintar de cores diferentes, vou pintar de um cinza clarinho. Então, esse aqui é um pedido que eu não tenho que cobrar, porque eu realmente não foi enviado. Eu vou filtrar aqui por cor. Sem preenchimento, ficou somente as mercadorias sem preenchimento, sem nada. O que eu faço além disso também? Então, de pedidos enviados, quando eu tenho certeza que foi enviado, sobraram aqui 3.071 pedidos. Eu vou vir aqui, ó, remover os zerados. Lembrando que esses pedidos são do mês 6, então pode ser que tenha pedidos que estão para ser recebidos ainda. Então vou pintar esses zerados aqui. Mas lembrando que os zerados são pedidos no qual eu já recebi o valor correto por eles. Vou pintar ele de azul claro. Espera que eu vou beber água. Ai, a garganta secou. Então, daqueles 3.000 pedidos, sobrou 162. 162 pedidos que a gente vai... Aí, que é a parte que eu falo que o nosso sistema ele não fecha financeiro. Ele gera realmente um relatório para poder facilitar o seu fechamento. Então, aí você vai analisar essas situações desses pedidos. Então, por exemplo, pedidos com ID de devolução. O que você deveria fazer? Verificar se esses pedidos eles voltaram para você. Primeiro, identificar a devolução, identificar se o valor cobrado pela devolução está correto, se o valor do item está correto, se o valor cobrado está correto, se a sua mercadoria ela voltou. Então, se o valor de diferença que ele está fechando e a mercadoria que voltou para você, ela equipara esse valor de diferença, então você não tem que cobrar, porque o valor devido referente àquela mercadoria ou a mercadoria que você não despachou, no caso, fecharia com esse valor de diferença, então essa diferença está correta, não é uma diferença cobrável da plataforma. Então, o primeiro ponto é identificar essas questões de devolução.
identificar as devoluções, identificar os motivos, verificar cada uma dessas situações. Outra situação aqui, então, dando alguns exemplos, lembrando que eu vou mostrar detalhado como que eu fecho. Após o 7º dia, a gente vai fazer uma gravação mais detalhada, mostrando os fechamentos, como que eu utilizo, claro que vocês vão utilizar no formato que vocês acham mais adequado. Deixa eu remover esses aqui que tem devolução. Então, aqui de 162, já ficamos com 115. Então, aqui a gente já tem pedidos com falha na entrega. Então, falha na entrega. Tivemos alguns pedidos com falha na entrega. Tá aqui constando que o pedido está devolvido. Então, esse pedido aqui, ele está constando que foi devolvido e ele não tem código de rastreio. Então, o que isso significa? Que a mercadoria ela voltou na própria embalagem. Então, essa mercadoria ela tem que estar com vocês naquele controle de devolução. Uma das principais conferências que eu faço aqui é quando eu tenho a minha relação de devoluções, eu cruzo a relação da minha devolução com a minha planilha para eu já eliminar os pedidos que já voltaram para a minha empresa, para eu já não ter que fazer essa conferência. Claro que depois a gente vai conferir, fazer a conferência mais detalhada da devolução, se o valor bate certinho. Mas essa aqui é uma dessas situações. Vou pintar ela de uma outra cor aqui. Então, azul não, tá de laranja. Então, nossa devolução aqui também, só para ficar mais fácil de identificar. Então, aqui a gente tem várias situações. Então, aqui, ó, a gente tem pedidos que estão sendo devolvidos, mesma situação daqueles outros. São pedidos que você tem que analisar se a mercadoria ela voltou para vocês ou não. Então, é porque ela não tem, ó, vocês já podem verificar que ela não tem autorização de postagem. Então, ela vai voltar na própria embalagem, certo? Então, fazer essa análise. Fazer um detalhe aqui primeiro, então isso aqui vai gerar uma confusão aqui. Meu ID de devolução. Só para eu filtrar todas aqui. Acho que eu já até confundi as cores, mas não tem problema. Esse aqui é o modo que eu faço, eu pinto de várias cores para facilitar a minha identificação. Eu tenho uma facilidade maior nesse formato. Então aqui a gente tem outros status. Deixa eu ver, tá esse aqui embaixo. Então aqui a gente tem pedidos concluídos. Ótimo, agora ficou certo. Então aqui a gente tem pedidos concluídos. Então, pedidos concluídos, ó, algum deles constou como entrega falhou, eles estão sendo devolvidos também, então segue aquele mesmo padrão. Outros contos estão como entregues na data do 28/6. Então, esses pedidos são pedidos aqui que já estão ali com um atraso. Ali vocês podem verificar que talvez tenha algum reembolso aqui, ó. Esses pedidos constam com entregue, mas aqui teve teve devolução e reembolso, então ele fecha exatamente com o valor da diferença. Então, analisar o motivo que houve esse reembolso para o cliente. O que acontece muito mesmo? A mercadoria ela consta como entregue, o cliente ele solicita o reembolso, mencionando que a mercadoria ela não chegou. Então, aí vocês recebem, o cliente recebe a indenização, vocês não recebem pela mercadoria. Essa situação é uma situação que eu cobro diretamente da plataforma, certo? Então, aqui realmente é avaliado
em cada um dos status para você verificar o que motivou essa diferença. E você vai verificar se essa diferença faz ou não sentido. E aí, caso não fizer sentido, efetuar a cobrança. Vamos aqui em outra situação sem ser concluído. Enviado, então ele está em trânsito ainda. Que é o vários com pedido de devolução saindo, está voltando várias mercadorias, retorno iniciado. Por isso que a gente traz mais de um rastreio, para que vocês consigam verificar aqui realmente a situação, porque talvez aqui tá falando que está em trânsito, mas a mercadoria tinha iniciado o processo de devolução. Então essa mercadoria, várias delas aqui nessa mesma situação de analisar se a mercadoria voltou para a empresa ou não. Outros que não estão aqui, ó, pedido em trânsito, ó, e já é uma mercadoria muito antiga, ó, 15/6. Então é uma mercadoria que eu já cobro diretamente da plataforma, entende? Porque ele está muito antiga, hoje é dia 23/7. Então, avalio essa situação aqui quando não tem nada falando de devolução, ou mesmo se a devolução está demorando muito. Então aqui, se a gente for considerar, tem quase 25 dias, entende? Então demora muito. Então eu sempre cobro da plataforma, nunca deixo passar muito tempo. Vamos ver aqui uma outra situação. Pendente de confirmação. O que é esse pendente de confirmação? São pedidos que foram entregues e o cliente não liberou, não confirmou que ele recebeu a mercadoria e dessa forma automaticamente você não recebeu o seu valor. Eu sempre vou lá e falo assim: oi, dona Shopee, então, essa mercadoria aqui ó, já foi entregue. Eu sempre dou esse lembretezinho, eu não deixo passar. Mesmo que amanhã pode ser que tenha liberado para mim, eu sempre confirmo para não correr o risco de ficar nada em aberto. Então, é exatamente isso que o nosso sistema ele possibilita para você. Ele possibilita o cruzamento de todas as informações, pedido, valor de venda, taxas, o lucro, o valor pelo qual você deveria receber, o rastreamento e o valor realmente que foi efetivamente pago e o valor que foi reembolsado, gerando esse relatório de todos os pedidos, identificando se há ou não diferença nos seus pedidos de venda. E aí é onde você vai ali identificar os pedidos que possuem diferença, se essas diferenças fazem ou não sentido na empresa de você, se está correto ter essa diferença ou se não.